Dando continuidade ao nosso estudo de matrizes, nós vamos agora trabalhar com os tipos de matrizes. Existem muitos tipos de matrizes, mas algumas delas nós temos que estar sabendo, a partir do nome, o tipo de matriz que nós temos. Então, vamos lá. Primeiro tipo, matriz linha. O nome é esse porque ela só tem uma linha. Então, a gente diz que a matriz linha é uma matriz de ordem 1 por n. Matriz coluna. Bom, assim como tem a matriz linha, tem a matriz coluna. Ou seja, ela só tem uma coluna. Ou seja, ela é uma matriz de ordem n por 1. Essas são as nossas primeiras matrizes. Vamos lá. Matriz nula. Evidentemente, é uma matriz em que todos os seus elementos são iguais a zero, chamada matriz nula. Matriz transposta. Essa é muito importante, essa é uma das que nós mais utilizamos, tá? Então, vejamos assim. Vamos partir de um exemplo que é mais fácil. Tenho a minha matriz A de ordem 3 por 2. O que vai ser a minha matriz transposta? O que vai ser A na T? É o símbolo A elevado ao expoente T, é o símbolo de matriz transposta. Transpor uma matriz é trocar as suas linhas pelas suas colunas, ou seja, observe que na matriz A, a primeira linha é formada pelos elementos 1 e 2. Esses elementos, na transposta, passarão a ser a sua primeira coluna. A segunda linha, 3 e 4, passará a ser a segunda coluna. A terceira linha, 5 e 6, passará a ser a terceira coluna. Isto forma a minha matriz transposta. Então, nós dizemos que a transposta de uma matriz é quando se trocam as linhas pelas colunas. Agora, nós vamos tratar de outra matriz extremamente importante. Matriz quadrada. O que é uma matriz quadrada? Observem, essa matriz que eu apresentei para vocês, ela tem 3 linhas e 3 colunas. Portanto, o número de linhas é igual ao número de colunas. Ela é chamada de matriz quadrada. Essa matriz que eu chamei de A, ela é de ordem 3 por 3. Nós não precisamos, quando ela é quadrada, indicar que a matriz A 3 por 3. Ela é uma matriz quadrada de ordem 3. Então, nós escrevemos da seguinte forma, A3. Tá? Então, toda matriz que tiver o mesmo número de linhas igual ao número de colunas, ela vai ser uma matriz quadrada. Observem aqui, coloquei uma outra matriz, a matriz de ordem 2 por 2. 2 linhas, 2 colunas. Observem que sempre a gente inicia falando sobre o número de linhas. Então, essa é uma matriz B, 2 por 2, que nós dizemos que é uma matriz quadrada de ordem 2. Tanto na matriz de ordem 3 quanto na matriz de ordem 2, as duas quadradas, vocês observam que a gente normalmente representa a matriz com o nome e indica apenas o valor do n, tá? Porque ele é igual ao meu m. Tanto faz. Então, nós genericamente dizemos que é o nome da matriz, por isso G, de ordem n, com o número de linhas ou com o número de colunas. Quando nós falamos de uma matriz quadrada, nós temos que observar algumas propriedades dessa matriz quadrada. Então, observem aqui. Eu coloquei aqui a matriz quadrada genérica A 3 por 3. O que a gente consegue observar? Que existem elementos em que o I e o J são iguais, esses que nós assinalamos. Esses elementos vão constituir o que nós consideramos de diagonal principal da matriz quadrada. Toda matriz quadrada, portanto, com o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas, tem matriz principal. Esse é o nome porque o I é igual ao J. Mas não é a única diagonal que a matriz possui. Ela possui também aquela que nós chamamos de diagonal secundária. Observem, a nossa matriz, ela é uma matriz de ordem 3. Então, o seu n é 3. Os elementos que formam a diagonal principal, 1, 3, 2, 2, 3, 1. Que relação existe entre os elementos da diagonal secundária? Observe que, se eu somar o meu I com o meu J, ela vai ser sempre igual ao valor da ordem, o n, mais 1. Então, essas são as características da diagonal secundária.
Os elementos da diagonal secundária são os elementos cuja ordem I mais J é sempre igual ao N, ordem da matriz, mais 1. Então, eles formam o que nós chamamos de diagonal secundária. É muito importante que a gente reconheça quem são os elementos de uma diagonal principal e quem são os elementos da diagonal secundária. Nós vamos utilizar essas definições em exercícios mais adiante, ok? Bem, o que é uma matriz diagonal? Tá? Então, observe, sempre estou partindo de um exemplo. Quando eu observo que aqui, ó, o A11, o A22 e o A33 são os únicos elementos da minha matriz, que é quadrada, por isso eu estou falando em diagonal, que tem números diferentes de zero. Portanto, essa é a chamada matriz diagonal. Ela tem todos os elementos iguais a zero, menos os elementos da diagonal principal. Essa é a definição da matriz diagonal. Para ser uma matriz diagonal, principalmente, em primeiro lugar, ela precisa ser uma matriz quadrada, tá? Porque só se fala em diagonal principal e diagonal secundária se a matriz for quadrada. Tá? Então, aqui na nossa definição, já diz, ó, ela tem que ser quadrada, ok? Senão ela não poderá ser a matriz diagonal. Agora, observem esta matriz que eu coloquei abaixo aqui. O que acontece com essa matriz? Ela é uma matriz quadrada, de ordem 2, ela tem uma diagonal, mas, especificamente, os elementos da sua diagonal são todos iguais à unidade. Então, essa matriz que eu coloquei, ela é uma matriz diagonal em que os elementos da diagonal principal são todos iguais a 1. Essas matrizes diagonais, cujos elementos da diagonal principal são todos iguais a 1, são chamadas de matriz identidade. E a gente identifica a matriz identidade pela sua ordem. Como ela é uma matriz quadrada, a gente chama de I e indica a ordem. Então, essa minha matriz, 2 por 2, identidade, 2 por 2, a gente vai chamar de I2. Observem a próxima. Nós temos uma matriz quadrada, 3 por 3, ela é diagonal e ainda a sua diagonal é só formada pela unidade. Então, ela é chamada de matriz identidade. Como ela é uma matriz quadrada de ordem 3, esta é chamada identidade de ordem 3. Matriz triangular. Nós temos matrizes triangulares, superiores e inferiores. Bem, vocês vão olhar para a matriz e vão dizer, meu Deus, o que é isso? Observem o seguinte, gente. Ela é uma matriz quadrada, porque tem os elementos da diagonal principal. Vejam que eles estão salientados em vermelho. E o que acontece nessa matriz? Todos os elementos situados acima da minha diagonal são nulos. Apenas os elementos situados abaixo da minha diagonal não são nulos. Por isso, ela é chamada de matriz triangular inferior, porque só temos números diferentes de zero, pelo menos um diferente de zero, na região situada abaixo da diagonal secundária. Isso é o que nós chamamos de matriz diagonal inferior. Olhem o exemplo. Nós temos aqui os nossos elementos da diagonal principal, 2 menos 2, 5 e menos 4. Abaixo, nós temos elementos que não são zero. E acima, todos que são zero. Então, matriz triangular inferior. Dessa mesma maneira, uma matriz triangular superior vai acontecer o quê? Acima da diagonal, nós temos pelo menos um elemento que não é zero. E abaixo da matriz, todos os elementos iguais a zero. Então, genericamente, nós escrevemos dessa forma. E aí, aqui está um exemplo de uma matriz. Aliás, nós temos dois elementos de uma matriz triangular superior. Observe na primeira, acima dos elementos da diagonal, nós temos números que não são zero. Então, matriz triangular superior. Na segunda, mesmo que a diagonal seja toda zero, acima da diagonal, eu tenho números que são diferentes de zero. Agora também, nós temos duas matrizes que nós precisamos saber suas definições e cuidado. Nós não devemos confundi-las,
tá? A matriz oposta nós representamos por menos A. O que seria a matriz oposta? É a matriz A trocando todos os seus sinais. Então, observe, se a minha matriz A é uma matriz de ordem 2 por 2, a matriz oposta não necessariamente precisa ser quadrada, tá? Mas minha matriz é 2 por 2, 2 menos 1, 4, 1. Outra coisa que eu quero que vocês observem, quando a gente lê os elementos de uma matriz, a gente lê sempre pelas linhas, tá? Eu vou escrever a oposta dessa matriz A, que será menos 2 e 1, menos 4, menos 1. Matriz oposta, simplesmente trocar os sinais dos elementos da matriz. Agora, nós temos que tomar cuidado com a matriz simétrica. Matriz oposta e matriz simétrica não é a mesma coisa, ok? Então, vamos ver o que é uma matriz simétrica. Observem que eu coloquei a matriz P. 3, 2, 4, 2, 5, 8, 4, 8, 6. Eu quero que vocês construam comigo a transposta dessa matriz. Ou seja, eu quero trocar a primeira linha, passar a escrever como coluna. Então, se a primeira linha era 3, 2, 4, agora na minha transposta eu vou escrever 3, 2, 4 como minha coluna. 2, 8, 5 era a segunda linha, vou escrever como segunda coluna. 4, 8, 6, vou escrever como terceira coluna. O que eu observo quando eu terminei de transpor a matriz? Que a matriz P e a sua transposta continuam sendo iguais. Isso é que nós chamamos de matriz simétrica. Uma matriz é simétrica quando ela e a sua oposta são exatamente iguais. Observe um exemplo. Determine x, y e z para que a matriz abaixo seja simétrica. Eu quero que essa matriz A, de ordem 3, 5, x, y, 0, 1, menos 1, 9, z e 6, seja simétrica. Portanto, para que ela seja simétrica, a sua transposta tem que ser igual à matriz A. Então, o que eu vou fazer? Essa é a condição para ser simétrica. Eu vou escrever a minha matriz transposta. Então, era 5x, y, primeira linha, ficou 5x, y, minha primeira coluna. 0, 1 e menos 1, minha segunda linha. 0, 1 e menos 1, na transposta, ficou a minha segunda coluna. Então, fiz a transposição da matriz A. E agora, eu tenho que usar a operação de igualdade. Ou seja, o elemento da primeira tem que ser igual ao elemento da segunda. Tá? Então, elemento com elemento, eles têm que ser iguais. Isso são operações com matrizes que serão estudadas no próximo vídeo. Mas nós já podemos trabalhar. Para que elas sejam iguais, o que tem que acontecer? O meu x tem que ser igual ao zero, porque o meu x na matriz A é o A1, 2. Quem é o meu A1, 2 na transposta é o zero. Para elas serem iguais, eles têm que ser iguais. Dessa mesma forma, o meu y é o meu A1, 3 da matriz A. Quem é o meu A1, 3 da matriz transposta? É 9. Isso significa que o meu y tem que ser 9. O meu z na matriz A é o meu A3, 2. Na minha transposta, quem é o meu A3, 2? Quem é o elemento situado na terceira linha, segunda coluna, é o menos 1. Então, o meu z tem que ser igual a menos 1. Com isso, eu respondi o exercício. Eu encontrei os valores de x, y e z para que a matriz A possa ser chamada de matriz simétrica. Então, pessoal, cuidado. Nós temos que saber muito bem o que é uma matriz quadrada, o que é diagonal principal, o que é diagonal secundária, o que é uma matriz de identidade de ordem 2, o que é uma matriz de identidade de ordem 3, o que é uma matriz oposta, o que é uma matriz simétrica, tá? Como transpor matrizes, porque essas definições vão entrar como elemento para resolver exercícios com matrizes. Nos encontramos no próximo vídeo, onde vamos trabalhar com as operações com matrizes. Até lá!